Então, assim, a gente ter transparência nesse relacionamento e saber, é claro, por limites. Não vou utilizar as questões dessa parte geral, sepsis e tudo isso, até porque já foi abordado alguns aspectos com vocês. A gente tem que lembrar que, dentro desse contexto todo que a gente está colocando, o antibiótico é uma pontinha muito pequenininha. Né? Você imaginar que o paciente faz CIRS, faz febre, fica taquicárdico por várias outras situações, trauma, pancreatite, queimadura, um monte de coisa, e que a gente fica na dúvida se ele está infectado ou não, e tem a CIRS com infecção, que daí é a sepse, a gente tem dificuldade, às vezes, até de saber quem a gente vai dar remédio. Esse é mais um motivo de falha. Então, o Felipe mostrou para vocês vários motivos de falha. Outro motivo de falha é o diagnóstico. O paciente não estava nem infectado. Ou então ele estava infectado e a gente não percebeu. Isso aqui parece só cartoon, né? Pode passar o próximo. Mas vocês veem que a vida imita a arte, né? É bem parecido. O paciente está internado. O Felipe acabou de mostrar para vocês uma paciente até semelhante com essa, um pouco acima do peso, a peritoneuristomia, cavidade aberta, marido advogado, médico agora até advogado. Vocês vão ver no futuro, o paciente fala, se eu sou advogado, você já começa a mudar a anamnese. Você já começa a fazer uma anamnese mais detalhada. Super invadida, ventilação mecânica, diálise, sonda, 2 crianças pequenas, todo dia na visita perguntando se vai morrer, não vai morrer, vai morrer, vai morrer. Essa paciente pode ter que fazer VAP. Eu peguei exemplo de VAP ou de qualquer outra infecção por emergência. Pode passar. Esse slide aqui não está tão didático quanto do Cláudio, mas é que as bactérias são mais espertas que a gente. Elas chegaram antes e vão ficar aqui mais tempo que a gente. Elas fazem congressos com mais frequência. Vocês viram que elas trocam informações genéticas. Né? Elas vão ficando casca grossa, elas vão se adaptando. Elas vieram e vão sobreviver, não adianta. Não adianta, tem que aprender a respeitar e saber como usar. E por isso saber usar essas armas na hora certa. Né? Pode passar. Pode passar. Eu vou falar para vocês sobre linezolida e vou falar depois com vocês sobre glicopeptídeo. Então a gente vai estar falando de várias drogas que agem em cima do Staphylococcus aureus medicina resistente. Dizendo que uma bactéria só justifica pelo menos 6 antibióticos ou 6 aulas aqui para a gente poder estar discutindo. Tá? A linezolida é uma droga que foi investigada não tem tanto tempo assim, já está no mercado há algum tempo. É um bacteriostático, ela inibe síntese proteica, como a gente vai discutir, uma metabolização renal de 70%, uma especiação hepática de 30%. Pode passar. Ela se liga de uma forma às proteínas ribossômicas para poder fazer a inibição da síntese de proteínas dessa bactéria. Esse bloqueio é reversível, então a bactéria pode, no mecanismo de resistência dela, vir a aprender a não deixar ela ligada dessa forma, e outros antibióticos ou drogas que ligarem nesse mesmo sítio, o sítio 50S dos ribossomos, vão estar acabando competindo pelo mesmo sítio. Dentro das interações medicamentosas, a gente sempre começa a pensar sobre antibiótico, que quanto mais, melhor. Mas às vezes um antibiótico não vai deixar o outro agir. Então, antibiótico bom é diagnóstico bem feito. Daí você sabe o que você tem que tratar. Ela, assim como a daptomicina, ela tem um espectro basicamente somente contra cocos gram-positivos. Os cocos gram-positivos, além dos cocos gram-positivos, agem contra algumas micobactérias, agem contra alguns germes mais atípicos, como listeria, mas se a gente for lembrar uma coisa, é coco gram-positivo. Não age contra bacilo gram-negativo. Por que a gente está falando isso? Porque quando a gente vai começar a tratar o paciente, às vezes você não sabe se ele está com essa bactéria ou com aquela. E você talvez queira cobrir as duas, ou talvez você queira cobrir só o gram-negativo, dependendo do sítio de infecção. Então, o espectro de ação de uma droga é muito importante para a gente poder ter uma ideia do momento da escolha empírica. O espectro dela, como eu falei para vocês, basicamente são os cocos gram-positivos. Essas últimas aqui de baixo seriam os usos mais esotéricos da droga. Aquela situação que a gente já usou todas as opções, estamos sem opção, e a gente acaba lançando mão de drogas, porque também agem nessa situação por falta de opção. Se for para lembrar de uma coisa, agem em cocos gram-positivos. Toda vez que a gente fala de droga, tem que lembrar de efeito adverso. Né? Então, antibiótico a gente usa endovenoso, oral, igual o Felipe falou, intramuscular, e é uma das poucas drogas que a gente usa por via das dúvidas. Né? É uma droga de uso passional. Então, o paciente ele está mal, vamos por antibiótico. Ele está com febre, vamos por antibiótico. Ele está tossindo, o catarro mudou de cor, vamos por antibiótico. E a única droga também tem efeito social. Você dá para um e toda a tua comunidade fica com resistência. Então eu nunca tomei antibiótico,
mas eu tenho chance de, quando eu ficar velhinho e precisar de um remédio, uma prostatite, ele já ser uma bactéria multiresistente. Isso que eu nunca tomei, mas porque alguém na comunidade tomou. É uma droga de uso passional, mas com efeito colateral também social. Né? Os efeitos dessa droga acabam sendo poucos. É uma droga bastante segura, tem efeitos gastrointestinais, hematológicos, podemos fazer plaquetopenia ou outras citopenias, leucopenia, insuficiência renal, pancreatite, hipertensão arterial e efeitos neurológicos também, fazendo neuropatia. Vai passar? Quem sabe o que é isso aqui? Quem sabe? Levanta a mão. Quem está acordado, levanta a mão. Ixi. Quem está no curso de antibióticos, levanta a mão. Eu acho que esse na sala errada. É. Ninguém levantou a mão nenhuma das vezes. De vacinas. Tá bom. Aqui é um penicílio, e ali é um estafilococcus aureus. Haviam bons tempos em que os estafilococcus aureus respondia até bolou do Tom do Flame, né? Coloca sobre ele, pode passar. Pode passar. Ficou meio branquinho esses lábios. Biodisponibilidade oral. É algo fácil, né? Ele já falou das bactérias, ele já falou como é que funciona a farmacocinética e a farmacodinâmica, então ficou simples. Biodisponibilidade oral. O que quer dizer isso? Eu tomei 600 miligramas de oral. Qual é a dose injetável? 600 miligramas. E tudo que você dá de oral alcança metabolismo, vai ter disponibilidade no sangue. A biodisponibilidade oral de uma droga, você vai fazer uma relação simples dela com relação à dose dela injetável. Exemplo, a quinolona, ciprofloxacina, a droga é injetável, 400 miligramas. A droga é oral, 500 miligramas. A biodisponibilidade da droga, 80%. Não tem segredo. Tem um tanto da droga que não vai ser usado, não foi útil na hora que você deu o seu oral. A meia-vida, ou semi-vida da droga, é 4 a 6 horas. Uma boa distribuição tecidual, por isso que acaba sendo uma droga também de focos gram-positivos, são bactérias importantes que perdem partes moles. E metabólicos da oxidação são excretados via renal. Esse é um pé diabético que a gente tratou. Tenta só clicar em cima outra vez e passa o filme. Só para provar para vocês que o cara não está morto. O pé mexe. Então deixa. Não entrou o filme. Esse é um pé diabético com MRSA. Quem quer amputar? Eu. Quem quer salvar? Vocês vão ter que dizer para esse paciente se amputa, se salva, se faz curativo, se faz cuidado de diabetes, se infarta, não infarta. Esse paciente conseguiu salvar, porque o paciente era contra a amputação, eu também queria amputar. Para mim, muito mais fácil, ele ia para casa bem rapidinho, adaptava com a prótese, e se não amputar agora, ele vai acabar sendo amputado depois, na sequência. Mas tudo bem, a gente tem que respeitar a decisão do paciente. Pode passar. Como eu disse para vocês, as drogas, os antibióticos são de efeito colateral social. Se vocês olharem esse gráfico aqui nos Estados Unidos, com o aumento do uso de vancomicina, a gente vai ter um aumento de taxa de resistência em todo um país. Isso acontece num hospital, numa cidade, num país. Então, começando a usar um pouco mais de vanco, que é o glipopeptídeo, que eu vou falar com vocês depois, você começa a ter mais resistência ao glipopeptídeo, você tem os enterococos resistentes a vanco. Isso é direto, não tem um antibiótico que vai resolver todos os nossos problemas. Pode passar. A gente comentou com vocês que é uma droga bem tolerada, a questão da interação acaba sendo uma interação pequena com alguns antidepressivos que fazem inibição da mal, ou com algumas outras coisas que não são tão importantes assim. Pode passar. Algumas mensagens sobre essa droga para vocês. Né? Então, tem alguns estudos que estão sugerindo que talvez ela seja a droga de escolha para a pneumonia. Medicina é muito ingrata. Vocês viram que a gente fala de não inferioridade, né? Não inferioridade. O que quer dizer isso? Quer dizer que é melhor? Quer dizer que é pior? Quer dizer que é igual? Quer dizer que é não inferior. E morre igual. O que interessa para vocês? Que vocês são médicos? Né? Vocês já são médicos. Primeiro vocês matem alguém aí com testemunha, vocês vão se formar. Não adianta que é reversível. Sabendo ou não antibiótico. Sabendo ou não usar antibiótico, vocês vão se formar e vão poder prescrever esse tipo de coisa. Como é que funciona isso? Então, uma droga tem que salvar a pessoa, tem que matar a bactéria, qual é o objetivo dessa droga? Então, esses estudos a gente tem que sempre estar lendo com muito carinho. Tá? Ela acaba sendo usada em pneumonia hospitalar por MRSA, acaba sendo usada em partes moles, para passar. Ela acaba sendo usada, então, as principais indicações dela acabam sendo essas duas: pneumonias e peripartes moles. Podemos usar em outras situações? Podemos. Nunca houve nenhum estudo clínico randomizado, controlado, prospectivo, com duplo cego controle de penicilina.
O Fleming viu o troço, ninguém gostou da ideia, arquivaram. O Hauser fez uma revisão bibliográfica, achou, pô, esse troço aqui é bacana. E estava tendo a Segunda Guerra Mundial. Manda produzir esse troço aqui que nós vamos salvar os soldados. Por isso que o último slide do Cláudio mostrava, graças à penicilina, ele vai voltar para casa. E na Segunda Guerra Mundial, muitas das vidas salvas que morreram na Primeira Guerra Mundial, que morriam de infecção. Então, não teve. Foi um mega trial, então, né? A Segunda Guerra foi um mega trial. Nós temos dando antibiótico para todo mundo, para todas as indicações, e fomos aprendendo a usar os antibióticos. Vou passar. Qual é a dose dessa droga? 600 mg, já falei para vocês, review via oral, porque a biodisponibilidade oral dela é de 100%, a cada 12 horas. Para infusão endovenosa, a gente recomenda que seja infundida no período de 30 a 120 minutos. Não é nem tanto pela questão da dinâmica da droga, mas mais pela questão de toxicidade local e flebite. Restrição, a gente tem que ajustar a dose para insuficiência renal grave também. Pode passar? Uma coisa importante que a gente fala pouco durante a faculdade com vocês, vocês viram que eu falei sobre conflito de interesse e dinheiro, né? É uma droga que custa caro. Saúde não tem preço. Não tem preço mesmo, mas tem custo. Então, custa, cada paciente custa, cada internado custa, cada decisão que vocês tomarem custa. Isso aqui é caro ou barato? É igual o Felipe falou, não sei, depende da situação, se a situação estiver correta de uso, talvez o caro saia barato. Talvez se dá alta com via oral, não fique internado, abre um leito. Então, essa conta, que chama-se estudo farmacoeconômico, é muito mais complicado do que parece, não é comparar um frasco com um frasco. Tem que comparar muito mais coisas para poder dizer se uma droga custa caro ou não. Eu esqueci de dizer para vocês também que essa minha aula também está sendo patrocinada pela Santa Casa lá de casa. Não estou ganhando nem um centavo para estar vindo aqui hoje. Tá bom, caso clínico para vocês agora. Então, vocês estão aqui no hospital, acostumados, guarda-pó limpinho, bonito, né? Chegamos lá, o Felipe já diz, olha, meu celular está acabando, eu estou tendo que sair, vou levar as crianças lá no pediatra, qualquer coisa não me ligue. Então, vocês assumiram um paciente na clínica médica, está internado há 15 dias, uma insuficiência cardíaca, de manejo difícil, então o cara já está enroscado no hospital. Precisa de dobutamina, a função cardíaca está ruim, provavelmente o rim dele já não está tão bom também, pode passar. Ele está com acesso central, então a enfermeira do setor diz que o paciente está fazendo febre com calafrios e que a pressão dele está caindo. Professor, a pressãozinha dele está baixinha. Tudo em medicina é diminutivo, né? Ele está meio ruinzinho, bem no dedo. Nesse momento, a residente está lá, fazendo uma função lombar e fala para você o seguinte, olha, tá vendo, o Felipe não pode ir, eu também não posso ir, vai você. Então, você entra no quarto e vê um paciente tremendo, calafrios. Pergunta, o paciente olha para você e fala, doutor, né? Você está de branco, você é o doutor. O que eu tenho, doutor? A enfermeira entra e pergunta, e o que fazemos, doutor? E daí? O que vocês querem fazer? O que vocês querem dar para o paciente? Aí o doutor não está indo. Bom, você pode sair correndo e perguntar para o residente. Você pode pedir para a enfermeira fazer uma dipirona. Explica para o paciente que isso é normal. Ó, no hospital todo mundo faz febre, daqui a pouco você está indo para casa, não me incomoda. Diz para a enfermeira que ansiedade, olha, ele está muito ansioso, com esse tremor dele, está nervoso, sabe? Ele é muito nervoso. Ou então, vamos examinar o paciente, vamos ver o que ele tem, né? Pode passar. Sair correndo e perguntar para o residente, nem sempre é uma boa ideia, né? Porque às vezes, assim, nada contra os residentes aqui, os residentes são ótimos, são excelentes. Mas a opinião do residente é tão boa quanto a do chefe, que é tão boa quanto a tua. É tão boa quanto a do Google. Né? Como assim? Né? Então eu confio em quem? Vocês quando eram crianças, vocês confiavam nos seus pais. Vocês começaram a perceber que eles não eram tudo aquilo. Né? Vocês confiam nos residentes, vocês começam a ver os caras não são tudo aquilo. Vocês confiam no receptor, né? Vocês vão ver que esses caras não são tudo aquilo. Então confiem em literatura, de preferência de qualidade. Pelo menos 2 meta-análises, 2 estudos, achem referências diferentes. Existe muito conflito nas publicações também, tá? Claro, tudo isso aqui é brincadeira, pode passar. Então, ele deve estar infectado, né? Onde está a infecção dele? Ele tem insuficiência cardíaca, está internado, tem catéter renal central, está com sonda vesical. Então, está na urina. Quem acha que é a urina a infecção dele? Levanta a mão.
Quem acha que é o coração dele, já que ele tem insuficiência cardíaca? Quem acha que é meningite, já que ele estava meio confuso naquele momento? Quem acha que é o catéter dele? Opa, tem gente participando já, é interativo. Daqui a pouco eu vou dar para vocês apertarem os botões e votar. Então, você tem que examinar o paciente, você vai ver que ele não está com tosse, ele não tem rigidez. Tudo isso, sim, não precisa fazer líquor dele, fazer uma topo de tórax dele. Você vai ver se a barriga dele está tranquila, está com ruído, o senhor evacua aí, está comendo? Estou, até hoje estava comendo. Pronto, isso ajuda já, não precisamos sair vendo o tombo da barriga dele. Vê se as pernas dele inchadas lá da insuficiência cardíaca não estão com uma celulite, se ele não fez flebite dos acessos. A gente tem que olhar o paciente para poder entender o que está acontecendo, né? Não tem nenhum soco, mas o meu Littmann 2 Plus, que faz eletro simultâneo, estava quebrado. E aí? Cara, eu estava pensando nisso, velho. Meu Littmann... Dá uma olhadinha no catéter do cara e olha lá que está vermelho. Tem 12 anos. E esse catéter está desde o primeiro dia que ele chegou. Não tem segredo. Medicina não tem segredo. O segredo está em fazer as perguntas certas, da forma certa. Então, é aquela coisa. Se você não olhar, se você induzir, ou se você perguntar de forma errada, você vai ficar rodando, e não vai achar, vai passar. E daí? Vocês já saíram correndo, já mandaram fazer tirona, fizeram tudo isso, vão pedir os exames, vão abrir o livro, vamos saber estudar. O que vocês querem fazer? Eu quero uma sugestão de vocês aqui agora. O que vocês querem fazer para esse paciente antes do antibiótico? Hemoculturas. Então, fazer um bom diagnóstico microbiológico, excelente. Fazer hemocultura e sair tratando de imediato. Isso faz parte de um pacote de tratamento. A gente chama esse paciente de sepse. Esse pacote vai estar manejar a pressão dele, manejar a diabetes dele, colher hemocultura e antibiótico. Antibiótico não corrige pacientes. Antibiótico é um dos tratamentos que a gente vai usar. As pessoas chamam os infectologistas para a gente tentar arrumar o paciente na martelada com antibiótico. Não adianta, é todo o pacote, pode passar. Então, retirar catéter, colher hemocultura, caminhar a ponta do catéter, iniciar antibiótico. Essa retirar o catéter, não vou entrar no mérito com vocês, porque seria um motivo só para uma aula sobre a gente discutir sobre isso, tá? Então vamos começar antibiótico. Vamos esperar a cultura, né? Para começar o antibiótico. Dá para esperar? Não. E daí, vamos apostar em qual bactéria? Os melhores laboratórios, aqui o laboratório de microbiologia é excepcionalmente bom. Vai levar 3 dias, pelo menos, para a gente ter identificado esse chefe. Daí, eu sei que o principal agente é o Staphylococcus aureus. Eu sei que ele está internado há pelo menos 15 dias. Então, esse eu tenho que cobrir. É uma aposta. Pode aparecer um outro bicho? Pode aparecer um outro bicho. Mas é uma aposta. Você está dando um chute colocado. O goleiro vai pular para a direita e o chutar para a esquerda. É uma aposta. Então, nesse momento, nós queremos uma droga que cubra este gene. Você pode usar os manuais, o Zenfor, o Google, qualquer outro. Então, vocês vão lá e vão ver se tem um diazepam lá. Não tem diazepam. Quando eu uso a Vanco, qual dose de Vanco que eu uso? Como é que eu vou usar? Pode passar. Então, vocês vão ver no manual, vai falar ainda de Vanco, pode passar. Porque a Vanco é o principal representante dessa família, chamada glifopeptídeos. Além dela, tudo que eu vou falar dela, quase tudo que eu vou falar dela vale também para a tecoplanina, que é o equivalente dela só tem na Europa, não tem nos Estados Unidos. Então, tem mais isso no mundo, né? Então, no mundo existem interesses. Tem pessoas que produzem, ganham dinheiro, aí vendem, daí produzem, botam na internet, a gente tem que tentar conciliar isso para tomar uma decisão para o nosso paciente. Os glifopeptídeos, os primeiros, são de extração natural. Então, um fungo da natureza fez esse glifopeptídeo para a gente, matando as bactérias. Uma monocárdia que produzia esse antibiótico. Então, nós temos antibióticos chamados sintéticos, foram totalmente criados na medicina, e tem alguns antibióticos de origem mais natural, que nós achamos na natureza. Então, a Amazônia é nossa, está cheia de antibiótico lá. Não é tão fácil assim achar antibiótico na natureza. Tá? Ela está disponível há mais de 50 anos. Então, é uma família que vem lutando aí com bactérias há mais de 50 anos. Tem milhões de falhas, milhões de problemas, milhões de efeitos colaterais, mas está aí há 50 anos no mercado e estão surgindo novos candidatos. Né? Eu esqueci de pôr o slide, mas a vancomicina era conhecida como lama do Mississippi. Porque as primeiras formulações dela era preta. Então, os pacientes passavam mal, fazendo aftoxicidade, você quase matava o cara com remédio. Aí você vai olhando a evolução do frasco, ela vira um pozinho branco.
Como é que pode isso, né? Isso é purificação de uma molécula. Isso não é fácil, né? Você pega o chá da tua avó, amassa bem e injeta na veia das pessoas. Deve ter alguma coisa nesse chá que funciona e que mata as bactérias. O problema é que você tem que dar só essa coisa. Você não pode dar todo o resto que vem junto com o chá. Então, o processo de purificação é uma etapa muito difícil, às vezes, dessas moléculas. Apesar de elas serem uma droga, um glicopeptídeo, ser drogas que pegam corpos gram-positivos, todos os corpos gram-positivos, a gente já percebeu, e o Cláudio colocou isso bem para vocês. Ela pega estafilococcus aureus meticilino sensível? Pega. Pega meticilino resistente? Pega. Então acabou. Vou dar vamos. Todo mundo que tiver estafilococcus. Não me interessa se é resistente ou sensível. Só que se for sensível, morre mais. Porque as penicilinas sintéticas são melhores. Tá? Talvez a daptomicina está querendo provar que empatou, estamos na dúvida. Cada situação tem a sua dúvida daí. Tá? Pode passar a próxima. Ela não é absorvida via oral. Então a biodisponibilidade dela é zero. Exatamente. Se a outra é 100%, tudo é absorvido, essa é zero. Então, disponibilidade oral, zero. Então eu não posso dar oral. Se você quiser tratar uma infecção sistêmica, não. Agora, se você quiser tratar alguma coisa que está dentro do intestino do paciente, seria ótimo. Ela não sai de lá. Ela só fica lá. E a gente acaba usando, por exemplo, para diarreia por Clostridium difficile. Por quê? Porque se dá de oral, só fica de oral. Não vai ser absorvido sistêmico. Importante entender isso, que não vai ter ação sistêmica. Tá? E é por isso que é importante entender porque metronidazol oral também é melhor que metronidazol injetável. O metronidazol tem absorção, mas você quer ele no intestino, principalmente. É usado endovenoso para tratar infecções. A tecoplanina teria essa diferença de poder ser usada intramuscular. Ela tem que ser usada 2 vezes por dia. A tecoplanina tem uma dose de ataque e depois é usada 1 vez por dia. A distribuição. Bom volume de distribuição e penetra em vários tecidos, incluindo gordura. Você vê que essas frases meio soltas, né? Bom volume de distribuição, parece que não faz nunca sentido. Mas depois que a gente ouve alguém falando sobre bom distribuição, começa a fazer sentido. A dose deve ser utilizada por peso total. Penetração no líquor é variável. Líquor é um problema para todas as drogas, basicamente. Né? É um compartimento estanque. Gestante é outro problema, a urina às vezes pode ser um problema, a próstata pode ser um problema. Ele tem que saber se penetra ou não penetra lá. Não tem metabolismo excitado pelo rim. Meia-vida depende da função renal, necessita de ajuste pela função renal. O rim é o principal calcanhar de Aquiles dos glicopeptídeos. Pode passar. Então, da farmacocinética da droga para inibir o crescimento bacteriano, ele tem que alcançar o MIC. É fácil, depois que já falaram o que é o tal do MIC, não precisa falar que é o marido da Mini. É o MIC. O problema é que vocês viram que não basta só chegar no MIC. Então, será que eu tenho que chegar no MIC e passar o MIC? É uma droga que age por concentração máxima? Será que eu tenho que ficar bastante tempo em cima do MIC? Ou será que eu preciso ser um misto das duas coisas? Pode passar. Então, vocês viram que nós estamos totalmente em sintonia, né? Pode passar próximo? Só um clique. Ela é uma dessas drogas que age pela área sobre a curva. A área sobre a curva é um mecanismo que contempla tanto tempo acima do MIC quanto concentração. Tá? E são drogas que a gente vai estar falando de índice, toda droga tem índice terapêutico. A gente não fala disso, né? Mas tudo tem índice terapêutico. E dentro da medicina a gente está começando a ver um pouco mais isso dentro de farmacologia. Vou passar. A área sobre a curva, provavelmente a gente tem que ter alguma coisa entre 350 e 850. Tá? O índice terapêutico dessa droga. Vai ser o cálculo da área sobre a curva pelo tempo. Puxa vida, é um range, um intervalo bem longo. Vai variar conforme o tipo de infecção que você tiver. Então a regra é, normalmente, você tem que estar acima de 400. O tempo todo com esse índice terapêutico de 400. Pode passar. Só age contra gram positivos também, não age contra gram negativos, não age contra anaeróbios. Então, quando a gente fala de gram positivos, é estafilococcus, streptococcus, enterococcus. Esses são os principais. Tem outros, mas esses são os caras. Pode passar. Uso clínico da Vanco. Não teve grandes estudos da Vanco também. Uma droga que a gente começou a usar pela resistência. Então você vou procurar qual foi o estudo que levou à liberação da Vanco para ser usada em osteomielite. Em meningite. Não teve. Nunca existiu esse estudo. A medicina vai, né, vocês viram o ratinho, nós somos os ratões.
Então, ele testa no ratinho e depois dá no ratão. Então, ele faz uma conta e transforma em tutor. Ela acaba sendo usada, na verdade, em basicamente qualquer tipo de infecção por cocos gram-positivos. Principalmente multiresistentes, porque no caso dos sensíveis, ela não é boa. Tá? Isso aqui, vocês tiverem que lembrar de uma coisa, é extrato de penicilina sensível não é banco. É penicilina sintética. Tá? É usada em profilaxia em alguns casos, para pacientes com alergia ou pacientes colonizados com germes multiresistentes. Ela pode ser usada em endocardites, ela pode ser usada em várias outras situações. Pode passar? Antes de passar para esse caso clínico aqui da banco, vou falar uma coisa para vocês que eu achei, pulei um slide aqui também. A dose dela, hoje, para infecção grave, a gente fala em dose de ataque de 30 mg por quilo e dose de manutenção de 15 mg por quilo a cada dose. Então, assim, sem ter medo nenhum de me constranger, tá? Eu não sou moça, sei que estou acima do peso, qual seria a dose de banco que vocês dariam para mim? Você não pode. Vocês aqui não podem. E daí? Mauro, quanto você quer dar de banco para mim? 1,2 grama a cada dose. Alguém quer dar mais? 1,2 grama, você divide por 15, vocês vão ver qual é o peso que ele chutou. Luísa, quer me dar mais? Quer dar menos? Por aí? E quer fazer dose de ataque? Eu estou muito mal. Com calafrio, estou com sepsis, estou muito mal. Às vezes, as drogas, o que está escrito no papel, a gente não faz na prática. Apesar de estar escrito dose de ataque 30 mg, dose de manutenção 15 mg cada dose, vocês não vão ver isso sendo usado. Por quê? Porque é hábito prescricional. O frasco é de 500 mg, 2 frascos, 1 grama de 12 em 12 é a dose habitual para todos os pacientes. 1 grama de 12 em 12, 1 grama de 12 em 12. Então todo mundo aqui, adulto, vai tomar 1 grama de 12 em 12. Vai ter gente que vai estar tomando demais, gente que vai estar tomando de menos. Tem gente que podia ter feito uma dose maior de ataque, que estava grave. Tem gente que vai melhorar, porque não era nem infecção bacteriana. Vocês veem como é difícil separar tudo isso. Né? Então, para mim, a dose tem que ser bem maior que isso. Tá? Infelizmente, a dose de ataque, para mim, é chegar perto de 3 gramas. Vocês devem manter com 1,5 grama a cada 12 horas. Para mais. Tá? Então, é que cabelo pesa. Roupa preta também. Roupa preta agora. Durante a infusão da vancomicina, o paciente apresentou um prurino rush. Você é chamado de novo. Doutor, ele está fazendo alergia. Está com alergia da banco. Tira a banco. Ou você faz somente uma perguntinha assim, mas essa droga correu em quanto tempo? Além da questão de farmacocinética, farmacodinâmica, tem a questão de efeitos colaterais. Isso aqui é o que eles chamam de Redneck Man Syndrome. É o síndrome do homem vermelho. Se você injetar rápido, todo mundo fica vermelho. Porque ela faz uma degranulação de mastócito dos pacientes. Então o paciente faz coceira, fica vermelho, às vezes faz até uma queda de pressão um pouquinho. Morfina faz isso também. Vanco faz isso. Por isso que a gente manda correr em 1 hora ou mais. Pode passar. Então, antecipei, né? Eu ia perguntar para vocês o que vocês queriam fazer, mas já dei para vocês a resposta. Pode passar? Efeito adverso. Além desse efeito adverso, né, que é um efeito adverso totalmente contornável, somente uma medida simples, infunda mais devagar a droga, não precisa fazer mais nada além disso. Tá? Ela pode ter outros efeitos colaterais. Pode passar? Acho que faltou mais efeitos colaterais dela. São milhões. Então, o Google hoje mata a gente por causa disso. O paciente vai tomar um remédio chamado vancomicina, ele joga no Google. Vancomicina, efeitos colaterais. Você não quer mais. Você desistiu. Mas faça um exercício. Põe assim, água, efeitos colaterais. Você não toma mais água. Pode causar poliomielite, hepatite, diarreia grave. Pode causar afogamento. Verdade? Então, efeito colateral é uma coisa que a gente também tem que tomar cuidado, porque tem... Assim, a indústria tem que se proteger legalmente, existem os estudos, existem os relatos, não quer dizer que vai acontecer. E às vezes, mesmo acontecendo, mesmo tendo uma incidência alta de efeito colateral, às vezes é a melhor opção. É risco e benefício. Você prescreveu então, mandei fundir lentamente, ficou tranquilo, o cara estava ótimo, parou a febre, melhorou, saiu o catéter, está se sentindo bem. Estamos falando de alta para ele, ele diz que no 5º dia a urina dele está com uma cor meio de chá escuro. E daí? Tome mais água, se quiser. Ou é assim mesmo.
Ou a gente conversa pouco com os pacientes. Então, os pacientes dão pistas para a gente. O que vocês querem fazer? Vamos ver se esse rim não está pifando, né? Pode passar. Vamos ver tocar banco, vamos chamar nefro já, mais soro. Cada uma das observações clínicas pode levar a diversas outras condutas médicas. Então, o que é importante é a gente saber interpretar e ler esses sinais. Pode passar. Nefrotoxicidade é um dos principais problemas dos glicotídeos, e mais da vanco do que da teicoplanin. Então, a vanco parece um pouco mais nefrotóxica do que a teicoplanin. E muitas vezes a gente não consegue usar a droga por causa do efeito colateral dela da nefrotoxicidade. Então, esse é um limitador importante. É uma droga que a gente chega a usar nos pacientes com disfunção renal. Não está proibido. Tem que prestar atenção. Se puder, e hoje tem outras opções, a gente acaba trocando. Pode passar. Aqui estava fora de ordem. Então, 30 mg de ataque e 15 mg por quilo cada 12. A teicoplanina, a gente faz uma dose de ataque também, normalmente de 12 mg por quilo cada 12 horas por 3 dias, e depois fica algo entre 6 e 12 mg por quilo, uma dose única, dependendo do sítio de infecção que você vai tratar. A gente teria que fazer, qualquer guideline que vocês forem ler, vai dizer que é norma técnica, boa prática médica, tem que ser feita dosagem sérica, vancocinemia. Dei vanco, qual é a dose que esse paciente está no sangue. Se a droga for 100% previsível, eu não preciso dosar no sangue quanto está. Agora, se a droga tem tantas interferências, eu tenho que dosar para saber se eu alcancei aquele índice terapêutico que eu queria. Que daí eu vou ver o MIC dessa bactéria, o Cláudio mostrou para vocês. Tem MIC de meio, de 1 e de 2. Esses 3 MICs são sensíveis. Só que é mais difícil alcançar o MIC de 2 do que de 1 do que de meio. E por isso que o paciente com MIC de 2 morre mais do que de 1 e meio. Tá? Então, tudo isso tem que pesar na nossa decisão, para a hora de fazer as contas e decidir se vai usar ou não vai usar essa droga. Façam um índice de dosagem séria. Não é fácil, não está disponível em todos os hospitais, é caro, e vocês vão ver que não é tão previsível assim, então começa a ficar difícil. Mas é uma droga mais barata. Mas você está usando uma droga barata errada, os pacientes estão morrendo. Para morrer é barato, o problema é não morrer. Quando se arrasta, vai ficando. Então, tudo isso tem que entrar na nossa conta final. O paciente melhorou, não teve mais febre, vocês estão felizes, quer estar presente para vocês, pergunta se vocês estão ganhando bem aqui, como estudantes, se o salário é bom. Então, a microbiologista diz para você que na ponta do cateter tem cálculo positivo, você pergunta se é catalase positivo ou negativo. E se for positivo é Staphylococcus aureus, se for negativo não é Staphylococcus aureus. Ela diz que sim, suspeita de estáfilo, começa antibiótico, vamos montar uma brincadeira. O que aconteceu se esse cara falhar e ele morrer? Ele estava indo tão bem e morreu. A bactéria ficou resistente. Pode ser. Não é o tipo da bactéria que desenvolve muita resistência na vigência do tratamento, mas pode. A dose do remédio que eu estava dando estava errada. Deu uma melhoradinha, mas aí eu estava dando dose baixa, não perguntei quanto ele pesava, e ele morreu. O tratamento estava incorreto. É uma nova infecção. O foco não foi retirado, não tirei o catéter. O abscesso não foi drenado. O resultado terapêutico não depende somente de saber a bactéria e se ela é sensível a antibióticos e dar o antibiótico. Ela depende de todo um conjunto de medidas. Aqui não dá para ler a piada, mas o médico está dizendo assim, não se preocupe porque você tem MRSA e você vai morrer meio logo. Tá? Para resumir os glicotídeos, somente gram-positivos é a droga de escolha ainda hoje na maioria dos serviços para MRSA. Eu tenho minhas restrições com ela, porque não existe mais ela na forma original, eu não tenho acesso à vancocinemia, eu tenho problemas com MICs já acima, então eu tenho buscado essas outras alternativas, por mais que não seja uma questão de eficácia. Não é uma questão de esse é melhor do que aquele, é uma questão de ponderação e ter outras opções. É uma alternativa para alergias, ela tem uma boa penetração tecidual, ela pode e deve ser dosada, fazer a vancocinemia. O enterococo é o grande calcanhar de Aquiles dela, o enterococo resistente à vancomicina, que é um problema em vários lugares do mundo inteiro. A resistência ainda rara, né, pode mostrar para vocês, em 97 teve um primeiro caso, depois de lá para cá estão 12, mais ou menos, que tiveram.
não teve grande desenvolvimento de resistência. O efeito adverso é o principal problema, principalmente na questão renal. Eu acho que isso aqui é o que resume tudo que eu falei para vocês. Esse antibiótico adequado na dose certa no tempo ideal. É conforme o diagnóstico do paciente. Senão fica essa briga. É o cirurgião com o clínico, é o clínico com a farmácia com a microbiologia. Essa briga não é boa para ninguém. É ruim para o paciente. Os dois vão se matar e é ruim. Pode passar. Pode passar para a próxima. Eles morrem. Eles morrem. Eu tenho mais só 3 minutos, então eu tenho que acelerar aqui. Eu também sou um grande fã do New England. Então, o New England é uma revista, para quem gosta de medicina, provavelmente uma das melhores, mais tradicionais, e ele existe desde 1817. Então, eu leio desde aquela época, eu peguei... Como assim, tá na internet? Vocês podem ler desde aquela época, se quiser. Eu peguei um artigo para vocês de 1819, aqui, que o Dr. Seidelman, mesmo que tenha Coreia, Seidelman, escreve mostrando que uma boa droga para tratar septicemia é mercúrio na veia do paciente. Saiu no New England. Tá? Esse aqui é mais filosófico de novo, né? É só para dizer que a medicina é uma ciência de verdades efêmeras. A gente tem que